Por favor, pastor. O dom de profecia, os adventistas do sétimo dia acreditam que o genuíno dom da profecia seria manifesto na igreja através das mensagens ou escrito de Ellen White. Isso está no livro Estudando Juntos, do Mark Feeling, que é o pastor adventista, página 86. Inclusive, neste livro Estudando Juntos, do Mark Feeling, ele ensina como evangelizar evangélicos, batistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, luteranos, católicos, e nós estamos lá no meio, porque nós não somos salvos para eles, de fato. E o Mark Feeling prova isso, tá certo? E neste livro ele fala que o verdadeiro dom da profecia, de Apocalipse 19, 10, é Ellen G. White, quando a Bíblia fala que é o Espírito de Jesus Cristo. Mas para o adventista é a própria Ellen Gold White. Leia o que está em verde para mim. Os testemunhos orais ou escrito da senhora White preenche plenamente este requisito. No fundo e na forma, tudo quanto disse e escreve foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Sutilezas do erro. Página 35. Vocês estão entendendo o absurdo disso, irmãos? Arnaldo Cristianini, que escreve esse livro, era um apologista adventista. Mas não é só ele que fala isso dela. Ela fala de si. Que o que ela que foi inspirada na sua caneta pelo Espírito Santo é perfeito e exato. E ela é humilde ainda, né? Ela fala, gente, ó, quando eu escrevi, quando eu peguei a pena, tudo que eu escrevi é perfeito e exato. Próximo, por favor. Fonte de autoridade religiosa. Disse Ellen White, disse o meu anjo assistente. Meu Deus do céu. Olha, quantos aqui tem um anjo assistente? Ninguém, né? Os anjos nos protegem, mas ninguém tem um anjo assistente. A Ellen White tinha um anjo a tiracolos, né? É, o anjo secretário. Imagine, senhoras e senhores, você andar com o anjinho do lado. E ele falando com ela, escreve aí, minha serva. Ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira... presta atenção nisso. Vai lá, a verdadeira... A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. Por quê? O destino das almas depende da maneira em que forem elas recebidas. Veja, o destino das almas não depende da pregação do evangelho bíblico. Dependem da mensagem dada a Ellen G. White. Aí você vai perguntar, que mensagem é essa? Porque o adventista vai dizer que eu estou mentindo. Eles falam que eu minto. Aí você vai lá no livro Primeiros Escritos, página 250 até a 260, você lê. A mensagem que ela está falando aí é de Apocalipse 14. Os 3 anjos, a partir do versículo 6. Verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas, e outro... Até aí, você vai continuar lendo, espera um pouquinho. O versículo 7, quando fala, chegou a hora do seu juízo, não é o Apocalipse, é o juízo investigativo. Quantas igrejas você viu interpretar esse juízo aí como sendo juízo investigativo? Só adventista. Continua lendo o 8. E outro anjo seguiu, dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Bom, nós poderíamos dizer que muitos reformadores e protestantes interpretou a Babilônia como sendo a igreja católica, mas aqui os adventistas interpretam a grande Babilônia como toda a cristandade, inclusive as nossas igrejas. Essa é a mensagem do segundo anjo, que depende da salvação da humanidade, segundo Ellen White. Agora, olha o terceiro anjo, vai lá. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão,
também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, aqui ela vai dizer o seguinte, que esse sinal da besta é a guarda dominical. Que vai haver um decreto dominical, e que esse decreto dominical, segundo os adventistas, vai ser o selo e a diferenciação entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Todos que guardam sábados têm o selo de Deus. E os que não guardam o sábado têm o selo do domingo, e têm a marca da besta, e serão eternamente condenados. Irmãos, quem é que interpreta esses versículos dessa maneira que eu disse, além da igreja adventista? Melhor dizendo, quem é que teve a revelação destes versículos desse jeito dentro da igreja adventista? Ellen White. E é nesse contexto que ela disse isso aqui. O destino das almas dependem de como são entendidas estas mensagens. Agora eu pergunto, quem interpretou daquele jeito o texto de Apocalipse 14? Só Ellen G. White. Então de quem depende a salvação da humanidade? Das mensagens e revelações que Ellen G. White teve. Isso é ou não é uma heresia de perdição? É ou não é uma blasfêmia de perdição? E os adventistas falam sem nenhum pudor que o que Ellen White escreveu está no mesmo nível das escrituras sagradas. Irmãos, preste atenção, dentro da igreja adventista é assim, abram em Êxodo capítulo 20, verso 8. Agora abram o livro Grande Conflito, página 250. Vamos ler a palavra de Deus. Então, para o adventista, um livro bíblico é tão sagrado quanto um livro de Ellen White. Os dois são bíblias. Os dois são mensagens de Deus. Se alguém acha isso normal, uma pessoa dessa não é salva.